assim a nossa mente de compreensão. E me encanta muito quando eu vejo algo que fala do amor de Cristo e do amor do Mestre, pela sua simplicidade de nos trazer coisas tão profundas. Quando eu vejo nos seus evangelhos o como amar o próximo e como isso traz a cura, tanto da alma quanto do corpo, e a forma simples de trazer parece ser muito fácil, muito simples. Mas na medida que a gente vai praticando nessa órbita terrestre, a gente vai vendo realmente a nossa dificuldade. E uma das minhas dúvidas era essa: o porquê que eu não conseguia entender o amor do Mestre Jesus para com o outro ao ponto de curá-lo, ou ao ponto de me curar. O que eu não entendo? O que está faltando de liga nesse processo? E por coincidência, há uns 15 dias, eu li um texto apócrifo de Judas, se não me engano, onde ele conta que o Mestre Jesus, em uma de suas retiradas, no meio da multidão para o barco, que aí ele ia para o mar, ele já subindo no barco, e Pedro vinha com uma criança no colo, e Pedro gritava para Jesus: Jesus, cura só mais essa criança. E Pedro olha para trás e fala assim para Pedro: Pedro, cure você mesmo. Mas eu não sei, mestre, como é que eu faço? Ame-a, Pedro, apenas ame-a. E isso me deu uma vontade de estudar um pouco. Foi quando eu comecei a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, que fala do amar o próximo como a si mesmo. E por coincidência, quando a abelha me falou, pode ser qualquer tema, Estevão, na hora eu respondi, então é esse. Que aí, de uma certa forma, me fez aprofundar um pouco mais naquilo que eu buscava. Então, o amar ao próximo como a si mesmo, ele é muito mais profundo, é mais um entendimento do espírito, da alma, do que um entendimento intelectual. Mas quem sou eu para falar para você sobre o amor? E é aí que eu busco no Espiritismo o embasamento para o aprendizado. É aí que eu busco uma centelha de luz para me compreender um pouco qual o meu estágio de entendimento para que eu possa realmente amar o meu próximo. E aí nós vamos no Evangelho de São Mateus, no capítulo 23, e eu vou dar uma lida nele. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer uma pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E aí eu coloco aqui o primeiro mandamento que Jesus nos traz. E coloquei alguns glifos, que é o coração, a alma e o espírito. Eu acho que para a gente entender um pouco essa realidade, a gente precisa entender o que Jesus fala, qual o linguajar de Jesus, quando ele fala de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. E algum evangelho de Lucas fala de uma forma e Mateus fala de uma outra forma, que ao invés de espírito, ele fala de todo o entendimento. Mas qual que é a relação do entendimento com o espírito? Bom, por que de todo o coração? Nós sabemos que aqui a representação do amor aqui para nós é o coração. Os apaixonados trazem isso nas suas cartas de amor, não é verdade? Um coraçãozinho, eu te amo.
né? Então, a representação da terra, dessa realidade material, é o amor do coração. É o amor que é o primeiro estágio do amor para a gente compreender a intensidade do amor de Deus. É o amor que nós começamos a ter no núcleo familiar. É os enamorados, é o amor fraternal, é o amor paterno, materno, a amizade. Mas já é um nascimento, já é um indício de amor. E nas suas nuances, o fraternal, ele se estende por infinitos mundos. E de toda a vossa alma. O que é a alma a não ser o espírito encarnado? E nessas duas palavras, no meu entender, ele nos parece mostrar aquilo que ele nos ensinou no Pai Nosso. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amareis o vosso Deus, assim na terra como no céu. De todo o seu coração, mas também de toda a vossa alma. E aí entra também o espírito, ou o entendimento. O ser capaz de entender o amor é o espírito. Porque a matéria, ela não entende, ela é apenas uma roupagem. Então, se você ama nessa realidade material, de toda a sua alma e de todo o seu espírito, você ama a Deus em todos a sua realidade física, emocional, mental e espiritual. E é só assim que nós vamos ter condição de amar ao próximo, entendendo a magnitude de amar a Deus. Primeiro, para depois amar ao próximo. E aí vem o segundo mandamento da lei de Deus. Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Mas quem é o nosso próximo? É aí que o Evangelho segundo o Espiritismo vem clarificando e respondendo alguns questionamentos meus e que eu gostaria de compartilhar com vocês. E nós? Quem somos nós? Será que nós conhecemos-nos suficiente para que nós possamos amar o nosso próximo? Mas se nós não nos amarmos, como nós vamos amar o nosso próximo? É uma questão que Jesus sabe profundamente as mazelas humanas. Se eu não conseguir interpretar o amor divino e me amar, qual é a ponte de amar o próximo? Parece que fica faltando algo nessa tríplice, né? E aí a gente vai caminhando mais um pouquinho. E o interessante é que o maior mandamento, e aí ele nos apresenta dois, mas todos os dois mandamentos iniciados com o verbo amor. Por quê? Porque o amor é o maior deles. Em todas as orientações, em todos os ensinamentos que o Mestre traz, ele traz o amor como o alicerce principal do movimento da alma, do movimento do espírito. E a lei do amor vem sendo clarificada um pouco pelas instruções do Espírito neste capítulo. E os Espíritos nos falam o seguinte: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Olha que interessante. Então, na verdade, se há um sentimento elevados à altura de um progresso, se há um progresso, nós estamos progredindo de alguma forma. Né? E aí ele fala, lá no início, no princípio do homem, quando ele nasce, quando ele é criado, simples e ignorante, ele vem com um instinto. E o instinto vem justamente para fazê-lo sobreviver. Um pouco mais adiante, com um pouco de evolução, ele começa a ter as sensações. Deixa eu pegar aqui. E um pouco mais, ao vivenciar essas sensações, ele aí vai passar a ter os sentimentos.
Então há uma escala evolutiva, há um progresso em todas as realidades. E tanto o instinto, quanto as sensações, quanto o sentimento, eles não têm um limite de iniciar e terminar. São nuances que, ao terminar o instinto, automaticamente vai adentrando nas sensações, mas não acaba por definitivo o instinto. É por isso que nós vemos hoje, muitos de nós ainda com as sensações já afloradas e com sentimentos nobres, ainda recaímos à realidade do instinto, que é a luta pela sobrevivência, o medo da falta, né? E aí começa a clarear aquele pensamento meu: por que eu não consigo amar o próximo? E mais as instruções dos espíritos. E aquele, pois, onde os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida do que do objetivo. E eu não tenho como pular etapas. Eu não tenho como sair do instinto e já sair por um sentimento nobre do amor. Eu não posso, de forma alguma, exigir de uma criança que está na sua fase primária uma equação de um grau superior. E aí a gente começa a ter um pouco de paciência com nós mesmos. Com mais leveza a gente começa a entender o nosso processo evolutivo e por que muitas vezes nós não conseguimos entender esse amor tão sublime. Para avançar em direção ao objeto, é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos. E o que é vencer? Na verdade, quando se fala de vencer, há uma luta a se travar aí. Mas não uma luta de guerra, de sanguinária, é uma luta entre nós mesmos como opção. Porque é nós que vamos optar em estar ainda nessa realidade de instinto, em passar para outros sentimentos mais nobres, através da nossa busca, através da nossa disponibilidade e através do nosso entendimento. E aí ele coloca para nós: os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos. Eles carregam consigo o progresso, como a bolota encerra o carvalho. Olha que fantástico! E eu coloquei um quadro aqui para ilustrar o meu pensamento em relação a isso. Ora, se os instintos são os embriões do sentimento, tá? Eles foram criados, essa semente, ela foi colocada, ela foi criada por Deus, onde não há erro na sua criação, onde é a perfeição. Assim como uma planta, ao ser germinada, aquela semente já carrega no seu contexto, em todo o seu DNA, todas as possibilidades e potencialidades daquela planta. Então, uma semente de laranja, você já sabe que ela vai ter tantos metros de altura, a folha vai ser em tal formato, e a fruta vai ser doce, ou azeda, ou vai ser uma massa. Então você já tem toda essa informação nessa semente. Assim somos nós, ao sermos criados. Apesar de simples e ignorantes, contém em nossos genes a semente do amor. Se alguém nos disser que estamos enganados e que pelos nossos pecados seremos condenados a uma vida eterna, essas pessoas mentiram. Porque nós estamos fadados a um determinado tempo voltar à casa do Pai, em pleno amor. Não importa o tempo que demora. A infinidade, ela nos traz até como uma possibilidade de crescimento. Porque se fosse, porém, limitado o nosso tempo, aí sim, de uma certa forma, seríamos condenados. Mas a misericórdia de Deus, ela é tão fantástica,
tão sábia até nisso. Ele sabe que nós estamos voltando e que há no Gênesis, do fundo do nosso espírito, a sementinha do amor, que um dia ela vai desabrochar. Um dia ela vai se tornar justamente aquela árvore que ele determinou. E eu não estou falando de um determinismo. Eu estou falando de uma justeza. Porque o próprio Jesus, ele fala da nossa semelhança e imagem que fomos criados. Né? E aí mais uma instrução, pois o Espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor presente. E mais do que bens terrestres, vos levará à gloriosa elevação. E aí eu trago uma outra figurinha, gente. Nós devemos cultivar o nosso espírito. Nós precisamos trabalhar o nosso espírito. E assim como no campo, nós percebemos que há momento para tudo. Quando vocês pretendem plantar uma determinada planta, há um momento para preparar a terra, há um momento para semear, um momento para cultivar essa semente, cuidar dessa semente, até que ela possa brotar. Você não tem como plantar uma semente hoje e amanhã já querer colher as uvas. Porque a própria natureza vai te pedir esse tempo do desbrochar, esse tempo do cultivo. E como nós estamos preparando esse terreno do nosso espírito? Vamos trazer essa realidade para o aqui e agora. Qual é a nossa preocupação? Qual que é a nossa preparação? Qual que é o nosso investimento? Com os cuidados e a preparação dessa semente que somos. E aí, voltando àquela tabelinha da lei do amor, onde o instinto vem para a sobrevivência, as sensações, atos inteligentes e premeditados já estão aflorados, e o sentimento é o ponto delicado deste, é o amor. É o sentimento. O amor é um ponto delicado dele. A gratidão como exercício do amor. Eu trouxe um trabalho no livro de Joana de Ângeles, que ela nos fala um pouquinho dessa realidade. Então, ela divide em 5 etapas essa realidade vivida pelo espírito, dentro das sensações. Então ela fala que a primeira etapa diz respeito à conquista da identificação entre a consciência do ser e tudo quanto se lhe refere no entorno de sua existência. Aí ele já começa a sair daquela realidade lá de instinto e já começa a ter consciência. Nessa etapa, ele traz para si o ego. E quando é colocado dentro de um grupo familiar, ele traz essa colocação de uma forma meio distorcida, gerando muitas vezes sofrimento. Uma representação do eu dentro daquele grupo, onde ele impõe uma realidade egóica e muitas vezes traz um desequilíbrio dentro desse grupo. A segunda etapa já se expressa a consciência que distingue o eu e o outro. Esta é a fase do descobridor, do identificar as diversidades que existem. Aí ele cresce um pouco mais. Apesar de estar dentro dessa realidade de grupo unificado, egóico, ele já começa a perceber o outro na sua realidade espiritual. A terceira etapa, as projeções transferem-se para símbolos, lições, princípios éticos, facultando a compreensão do abstrato, como a realidade de Deus em alguma parte. Aqui se estenda que a visão de Deus normalmente é a visão de um Deus punitivo ou compensador. E olha que interessante,
Ainda estamos dentro dessa etapa. A maioria de nós, da humanidade, ainda acredita nesse Deus punitivo. Acredita dentro dessa realidade de que o que nós fizemos, o que nós fazermos contra Deus, nós vamos ser punidos. E aí a quarta etapa, existe a superação das projeções, mesmo que assinaladas pelo abstrato e as ideias. É o que o homem moderno chama de centro vazio. É a busca da sua alma, a predominância do prazer e dos desejos de fácil controle. Não havendo controle, há a queda em transtornos depressivos. É o utilitarismo, o consumismo. Nesta fase, o homem se considera seu próprio Deus. E aí ela cita no seu livro que nessa fase a gente percebe com clareza muitas pessoas que evoluem muito no campo material, ganham muito dinheiro, fica muito rico e pensa que nada pode alcançá-los. Ele se endeusa realmente, acreditando que essa riqueza vai tirá-los de qualquer problema. E aí se torna materialista. E tira a ideia, essa ideia que nós estamos aqui refletindo sobre o cultivar a nossa espiritualidade, ele simplesmente tira da sua realidade. E a quinta etapa, o homem consegue transcender. É a fase que a consciência identifica o inconsciente e funde-se. Surgem as aspirações do belo, do ideal, do uno e da individualização. É neste momento, ela exalta a gratidão pela vida. Joana de Ângeles, eu me coloquei errado aqui, nesse momento, Joana de Ângeles exalta a gratidão pela vida. Segundo ela, o exercício de gratidão é um exercício de amor. Então, nessa realidade, o homem já está na fase de sentimentos mais apurados. E aí, então, que compreendendo a lei do amor, que une todos os seres, nela encontrareis a suaves alegria da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Primeiro, vamos compreender essa lei, essa realidade no nosso dia a dia. Aí podemos adentrar dentro do amareis vosso próximo como a vós mesmos. E aí nós precisamos de compreender como reconhecer o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? E si mesmo, como eu me reconheço dentro de toda essa realidade? E aí vem as instruções dos Espíritos para nós, mal de nós se não fosse eles. A parábola do servo mau. Né? E essa parábola, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, ele nos traz o seguinte: o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta dos seus servidores. E tendo começado a fazê-lo, se lhe apresentou um deles que lhe devia 10.000. Mas como ele não tinha os meios de os restituir, seu senhor recomendou que o vendesse a ele, sua mulher e seus filhos, e tudo o que ele tinha, para satisfazer sua dívida. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, suplicou-lhe, dizendo: Senhor, tende um pouco de paciência, e eu lhe restituirei o total. Então, o senhor desse servidor, tocado de compaixão, o deixou ir e remiu-lhe a dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, tomou-o pela garganta, quase se sufocando-o, e dizendo-lhe: restituí-me o que me deves. O seu companheiro, lançando-lhe aos pés, suplicou-lhes, dizendo: tende um pouco de paciência, e eu vos restituirei o total. Mas ele não quis escutá-lo, e se indo, fê-lo colocar na prisão,
para nela o ter até que lhes restituísse o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, extremamente aflitos, foram informar o seu senhor o que havia ocorrido. Então o senhor, fazendo vir o seu servidor, disse: mau servidor, eu vos isentei de tudo o que me deveis, porque me impediste isso. Não seria preciso, pois, que tivesseis piedade do vosso companheiro, como tive piedade de vós? E o Senhor, encolerizado, o entregou às mãos dos carrascos, até que pagassem tudo o que lhe devia. É assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se cada um não perdoar no fundo do coração ao seu irmão as faltas que lhe tiverem cometido. E aí, pessoal, a gente começa a trazer essa realidade que Jesus fala na parábola do próximo. E se a gente conseguir imaginar essa parábola no dia de hoje, no nosso dia a dia, nos nossos devedores, ou aqueles que nós devemos, como é a nossa relação com eles? Será que é muito diferente dessa parábola que foi falada por Jesus há 2000 anos atrás? Será que muitas vezes eu também não exijo daqueles que me devem uma conta excessiva? E muitas vezes devendo eu ao próximo valores muito maiores? E o meu próximo? Em qual realidade eu me encontraria nesse momento da parábola? E a gente pensando assim é muito simples. Porque, claro, e eu falo da simplicidade de Jesus e nos esclarecer isso, porque é muito fácil você agora julgar. Claro que o mau servidor, ele deveria ter paciência e compaixão com o que devia. Mas por que nós estamos julgando ele? Será que nós nos julgaríamos na mesma condição? Não é? Será que a gente conseguiria redimir a dívida do outro? E a gente percebe, com muito pouco menos, a gente manda prender o outro. E isso é uma verdade tão grande que nos fóruns existem filas e filas e filas de processo onde seriam muito resolvidos apenas amando um ao outro. 80% daqueles processos não necessitaria estar na justiça. A mesma realidade nossa. A mesma forma de tratar o próximo. Só que ao invés de ser com o rei, é com um juiz, ou com um patrão, ou com um amigo, ou com um pastor da igreja, ou com um padre, ou com qualquer um que esteja no lugar de poder. E para praticar a lei do amor, tal como Deus a entende, é preciso que chegueis progressivamente, entro de novo essa progressão de entendimento e de crescimento, progressivamente a amar todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa será longa e difícil, mas se cumprirá. Isso é uma certeza que os Espíritos nos dão. Ela vai ser cumprida. E qual é o limite do próximo? Aí os Espíritos mesmo perguntam, qual que é o limite de ser o meu próximo? É a família? É a seita, a religião? É uma nação que é o meu próximo? Não. É a humanidade toda. É toda a humanidade. E hoje a gente vivencia isso muito de perto. Nós temos um país que o mundo inteiro está acolhendo pessoas que moram nesse país, que é a Venezuela, e eles estão chegando aos montes aqui para o Brasil. Eu ainda escuto pessoas nossas aqui, vizinhos meus, falando, olha, mas é um absurdo a gente ter que acolher essas pessoas, eles podiam ficar lá no país deles, que temos nós com isso. E aí eu lembro justamente dessa parábola
de colocação aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, quem são os nossos próximos? Não seria o momento de trabalhar o nosso amor? Agora? Não seria uma oportunidade ímpar que o Pai está nos dando para trabalhar essa relação de amor ao próximo? E aí, seria a parábola do bom samaritano, todos nós conhecemos, um bom exemplo de misericórdia para com o outro, para com o viajante? Buscando um sentido íntimo de todas as dores que oprimem os que te rodeiam, objetivando abrandá-la, encontrará sem dúvida teu irmão, teu próximo. E olha que interessante, eu grifei de novo a palavra sentido e as dores. Se você encontrar com uma pessoa e buscar na sua intimidade o que ela tem, o que ela sofre, ali tem um irmão para ser ajudado. Eu até coloquei um exemplo aqui de Chico Xavier, para mim não esquecer, porque quando eu estava fazendo, eu lembrei do Chico. E na sua simplicidade ele fala assim, se você não tiver nada para dar ao outro, ore com ela. Isso é caridade. Olha que fantástico. Nós não precisamos de ter nada para dar ao outro. Porque tudo que nós necessitamos já nos é dado por Deus. Apenas uma oração, apenas um acolhimento, apenas um sentar do lado e dizer, eu estou aqui. Já basta. Já é um processo de cura. E que talvez um processo de cura que nós nem vamos perceber. Porque na nossa intelectualidade, na nossa consciência, nós queremos um processo de cura física. Mas naquele momento, uma centelha de compaixão, aquele espírito pode ter a compreensão de um perdão, a compreensão de um amor divino, e ali se redimir de muitas coisas e procurar outros caminhos, apenas com esse acolhimento. E Chico também falava, ele conta uma certa vez saindo do centro espírita, uma mulher o pediu ajuda, ele não tinha nada para dar, ele deu um copo d'água para a mulher. E ela levou esse copo d'água e deu para os filhos que estavam com fome. E uma semana depois ele encontrou com a mulher e ela fala que água milagrosa, porque meus filhos beberam e se sentiram fortalecidos. Porque esse copo d'água tinha amor, simplesmente amor. Encarar a grande família humana como a sua, pois vós a encontrareis em mundos mais avançados, e os espíritos que a compõem são todos filhos de Deus, destinados a se elevarem no infinito. Então nós não temos que discutir quem é mais os nossos irmãos e nem o nosso próximo. É toda a humanidade. Toda criatura de Deus é filho dele, assim como nós. E aí a gente começa a compreender o si mesmo. O próximo, a gente já ouviu um pouco. E si mesmo? E o eu? Como eu estou nessa realidade? E aí o Espírito da Verdade fala, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Esse é o caminho das pedras. Porque em qualquer lugar que eu estiver, em qualquer parâmetro que eu esteja, eu preciso de me instruir. Eu preciso de buscar conhecimento. Isso é uma preparação para a nossa plantação, para o nosso espírito. E, como sempre, o primeiro ensinamento vem o amor. Eis o ensinamento perfeito para o nosso autoconhecimento e transformação em pessoas de bem. Itens necessários para amar o outro como a si mesmo. E é essa transformação em pessoa de bem que Allan Kardec nos fala na pergunta 918. Ele nos diz o seguinte, é um comentário dele dentro da pergunta, depois que o Espírito respondeu. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor
e de caridade, na sua mais completa pureza. E aí a gente começa a entender em que nós devemos optar diante de toda essa conduta do instruí-vos e amai-vos. Eu quero ser um homem de bem, é o primeiro passo. E aí, com certeza, nós teremos auxílio aos montes, para trilhar os nossos caminhos do bem. A partir do momento que você opta e se disponibiliza para esse universo, com certeza a misericórdia divina vai enviar os mestres e vai te colocar dentro daquilo que é necessário para o seu progresso. E aí, praticando o amor. Eu fiz um desenhozinho para o meu entendimento. Deixa eu ver se eu consigo transmitir para vocês. Olha, o eu e o outro. Dentro de toda a minha relação de egoísmo, caridade, fé, escola, trabalho, família, etc, etc. Eu vivo dentro de um universo. E o outro? Dentro dessa mesma realidade, porque nós estamos aqui trabalhando essa espiritualidade quase que juntos. E a gente pode perceber que muitas dores minhas é do próximo. E muitas dores que o próximo vem trazendo para nós é a nossa também. Só que na união desse eu com o outro, há sempre um ponto de interseção. Esse ponto de interseção é que nos vai fazer trabalhar essa realidade de amor. E quem é responsável para preencher esse ponto de interseção? Bom, se eu colocar assim, olha, o outro é responsável para preencher isso em amor, e o outro também colocar, não, é o Estevam que é responsável para preencher esse ponto de interseção em amor. Então nem eu vou preencher e nem o outro. Então não vai haver união. Então não vai haver essa unificação dos dois seres em amor. Mas a partir do momento que eu me comprometo em todo o encontro com o outro, eu me responsabilizar por esse preenchimento do amor, independente do outro ou não, esse ponto ele vai ser preenchido. E se o outro tiver esse mesmo interesse, melhor ainda, ele vai ser preenchido em dobro. Não é verdade? E aí eu tenho trabalhado no meu dia a dia com 3 estruturas que eu acho muito interessante. E o Miguel vai saber por quê. Uma das primeiras estruturas e pilares que a gente trabalha nessa boa relação de amor ao outro é a empatia. E o que é a empatia? É se colocar sempre no lugar do outro. Antes de qualquer decisão, antes de qualquer julgamento, eu me colocar no lugar dele, eu ser empático. Aí eu vou sentir as suas necessidades e o motivo no qual ele vive essa realidade. E aí um outro ponto que eu coloco é a congruência. E o que é a congruência nessa realidade? Nesse juntamento de 2 seres? É eu praticar, é eu me comportar de acordo com a minha fala. Isso vem falando de confiança, de respeito. Porque uma vez que eu me comprometer com o outro em fala e promessas, e me comportar dignamente com o outro, com certeza o outro também me fará da mesma forma. E o terceiro vai ser a aceitação incondicional. Esse é um dos mais difíceis que eu acho. E quando eu trago essa aceitação incondicional, isso inclusive são os pilares da humanista, né, Miguel? Então, a aceitação incondicional, às vezes as pessoas me questionam muito, mas eu não tenho como aceitar incondicionalmente o outro. Como você vai julgar sabendo que a ação do outro é por ignorância?
Ele está no patamar daquela escadinha, ainda no campo de sobrevivência, e que ainda não se afinou com as ações do amor, da fraternidade. É você se colocar num lugar sem julgamento. É você olhar para o outro e vê-lo, as suas ações, onde é como se ele não compreendesse a outra maneira de agir dentro daquele momento. É como uma criança que enfia o dedo na boquilha porque não sabe qual que é a consequência daquilo. Né? E no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma pergunta muito interessante que eles fazem o seguinte: e deverei eu então aceitar e amar incondicionalmente uma pessoa que está presa? Um assassino, um bandido? Um condenado por lei? E aí os Espíritos nos trazem uma lição fantástica. E ele fala o seguinte: e a caridade para com o outro? Que é um dos melhores pilares do amor. Porque se você olhar essa pessoa no olhar de que ele é um espírito que foi criado simples e ignorante e que necessita, de uma certa forma, de conhecimento, quem sabe você não é um canal que possa levar para ele, naquele momento de perdão, um conhecimento. Porque eu deveria, então, não aceitá-lo? E aí eles nos sugerem o seguinte: pense em Jesus. Como que Jesus procederia ao encontrar com um desses? Será que ele viraria as costas? Ou acolheria em amor? E nos evangelhos a gente vê isso. Naquela época, as prostitutas também eram consideradas, né, pessoas fora da lei. E em momento algum Jesus acolheu. Porque até então para ele isso é insignificante. Porque ele vê ali um espírito, uma alma em evolução. Assim como eu, assim como você. Qual que é a diferença? E olha, quando há todo esse complexo de união dos eus, que a gente pode dizer no plural, a gente pode dizer que é uma união de eus, que é Deus. Agora, os espíritos, eles vêm nos falando de uma outra realidade muito interessante e que aí completa esse meio também, tá? E aí já traz uma parábola que fala do dai a César o que é de César. Olha que bacana. Então, os fariseus, tendo se retirado, decidiram entre si surpreendê-lo em suas palavras. Mandaram-lhe, pois, seus discípulos, com os herodianos, dizer-lhe: Senhor, sabemos que sois verdadeiros e que ensinais o caminho de Deus, pela verdade, sem considerar quem quer que seja, porque não considerais a pessoas nos homens. Dizei-nos, pois, vosso conselho sobre isso. É-nos permitido pagar o tributo a César ou de não pagá-lo? Mas Jesus, conhecendo sua malícia, disse-lhes: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a peça de dinheiro que se dá para o tributo. E tendo eles lhe apresentado uma moeda, Jesus lhe disse: De quem é essa imagem e essa inscrição? De César, disseram-lhe. Então Jesus lhe perguntou, lhe respondeu: Dais, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E é justamente essa colocação entre eu e o outro. Dai a César o que é de César. Nessa questão, a proposta de Jesus, ela era motivada de uma certa forma pela circunstância.
Naquela época, nós sabemos que Roma impunha impostos muito altos aos judeus. E judeus pagavam esses impostos de uma forma muito insatisfeita, com muita irritação, muita raiva. E a intenção deles era justamente fazer com que Jesus, se fosse para César, com certeza Jesus estaria comprando uma briga muito grande com os judeus. Mas se fosse para os judeus, Jesus também estaria comprando uma briga muito grande com César. E Jesus, como mestre, ele percebeu isso com muita clareza. E além de responder, ele deu uma lição para eles. E nós não podemos resumir isso em apenas, nesse momento, nessa realidade, dessa circunstância. Vamos trazer isso como todo o ensinamento de Jesus, ampliando isso. Como que eu consigo enxergar, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus numa relação com o outro? E eu estou trazendo sempre uma relação com o outro, porque amai-vos uns aos outros, que é uma máxima também de Jesus. E quando Jesus sempre nos fala do amor, ele nos coloca sempre de frente com o outro. Se nós conseguimos amar o outro com toda essa realidade que Jesus nos ensina, com certeza a gente vai amar o coletivo também. Aí é o Evangelho, e aí os Espíritos nos trazem o seguinte: esta máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendido de forma restrita e absoluta. Este princípio é uma consequência daquele que manda agir para com os outros como queríamos que os outros agissem conosco. Simples. É simples. No meu dia a dia, se eu agir com o meu colega de trabalho da forma que eu gostaria que ele agisse comigo, e vice-versa, olha que tranquilidade, não é? Ele condena todo prejuízo material e moral acarretado ao outro, toda violação de seus interesses. E aí eu grafei material e moral, porque quando a gente fala de prejuízo, a gente sempre imagina o material. A gente tem sempre no nosso entendimento que o material é que nos tira. Mas quantas vezes também, às vezes, a gente dá prejuízo para o outro no âmbito moral? Quantos prejuízos a crianças, pela falta de paciência que nós temos com ela, que acarreta sérios problemas no futuro? Quanta impaciência e quanto prejuízo com os idosos, que muitas vezes o que necessita de nós é apenas um sentar-se, e a gente não tem tempo para ele, porque o nosso trabalho nos convida à responsabilidade. Então, esse prejuízo moral é muito sério, porque às vezes a gente comete ele no dia a dia sem nos percebermos. Nós cometemos um prejuízo ao outro e para nós está muito tranquilo. É uma reflexão que nós devemos fazer. O que nós conseguimos fazer para o outro hoje? É Santo Agostinho que nos convida a fazer isso, não é verdade? Todas as vezes que formos deitar, a gente refletir. O que eu deixei de fazer ao meu próximo? Porque nós estamos dando muito mais prejuízo moral do que material. E às vezes até emocional. Sim, e eu acredito que o emocional também está dentro desse moral, né? Emocional, psíquico, né? Então, todas as vezes, ao deitar, que a gente levar essa reflexão, e o que nós podemos fazer para o outro, ou o que eu deixei de fazer para o outro, com certeza, segundo Santo Agostinho, em pouco tempo nós vamos nos conhecer. Nós vamos trabalhar para com que a gente vai aperfeiçoando esse ser espiritual. Nós vamos tirando as arestas do dia a dia, no silêncio e na prática.
prescreve o respeito dos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. É por isso que eu coloquei ele no centro daquela união dos eus. Que olha que fantástico. A partir do momento que eu respeito o espaço do outro, o outro vai respeitar o meu espaço. É um convite. E se o outro não tem ainda essa concepção, é um ensinamento. A partir do momento que eu faço, por que não o exemplo? Se estende ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, assim como para com os indivíduos. Muitas vezes, confundidos entre as leis do mundo e a lei de amor, que é a lei de Deus, reservamos para Deus o que é do mundo, e assim valorizamos aquilo que não vai nos acrescer em nada. E esse é um dos nossos pecados, é de não saber o que é o tributo que eu vou dar a Deus. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? O que eu poderia pegar hoje e falar, essa é a parte de Deus? O que temos reservado de nós para dar a Deus? O de César é muito simples, vivendo dentro dessa realidade que vivemos. Estamos investindo no reino de Deus em nós? Porque quando nós vamos fazer um curso, uma faculdade, nós não temos que ir lá durante 5 anos, às vezes 6, e investir dinheiro, investir tempo, investir intelecto. E no reino de Deus em nós? Qual é o nosso investimento? Ou estamos paralisados com os encantos deste mundo material? E é verdade, um encanto. Há um encantamento, uma ilusão. O que temos realizados para aperfeiçoar em nós os mandamentos da lei de Deus? Amai o próximo como a si mesmo. E olha que interessante. Depois que eu terminei esse trabalho, eu consegui enxergar um pouco o meu lugar e a minha obrigação. O que eu devo fazer agora? Investir em aperfeiçoamento, em ser um homem de bem. Qual é a moeda que temos mais em nossas economias hoje? A de César ou a de Deus? Porque há uma economia, se a gente partir para o intelecto dessa realidade. Porque não existe um ser material e um ser espiritual. É um só. O ser espiritual, ele apenas está encarnado. Mas ele não se difere. É tanto que demoramos pouco tempo aqui dentro dessa realidade. É um piscar de olhos cada existência nossa. E nesse piscar de olhos, investimos muito mais na moeda de César, às vezes, do que na moeda de Deus. E a concepção que eu trago depois desse trabalho, que a moeda de Deus é o meu crescimento, como espírito, como ser. Isso eu devo a Deus. É uma obrigação minha crescer, evoluir, para quando eu voltar para casa, eu poder oferecer a Deus e olha, eu estou crescido. Eu estou acrescido disso. E poder agradecê-lo pela sua misericórdia. É uma moeda. E aí, para a gente finalizar, eu trago João, que mesmo na sua idade, quando ele não conseguia mais fazer as suas palestras e fazer os trabalhos que tinham que ser feito, ele sempre falava: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade.
que possamos ficar com essas palavras de João capítulo 3, versículo 18, que nós possamos praticar aquilo que imaginamos em termos de amor. Que nós não possamos trazer isso apenas em teoria, mas a cada passo, de uma forma bem simples, bem singular, bem leve, a gente possa praticar esse amor. Dentro daquilo que nós conseguirmos. Porque Jesus não exige muito. Ele apenas nos dá o alerta: amai-vos uns aos outros. E ele sabe que se não acordarmos agora, vamos acordarmos daqui de 50 mil anos, nós vamos acordar. Então comecemos agora, em ação e em verdade. Muitíssimo obrigado por me ouvir. Nós é que agradecemos, Estevam. Muito obrigada, tá? Esperamos contar com você, mas é muitas vezes. Próxima quinta? É? Ó, próxima quinta é o João Batista. E vou olhar a agenda aqui, porque já tem duas agendadas. Que é isso, claro. E aí nós vamos ter uma conversinha depois, viu, Marílis e Estevam, para a gente já colocar a agenda lá de setembro e outubro, que nós temos vaga, viu? Então, gente, é isso aí. Eu fico muito feliz quando a gente está aqui, porque quando Jesus dizia assim: onde tiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei, eu imagino como que a gente ainda pode pensar que Ele não está aqui neste momento nos abençoando. Não é mesmo? Porque todos nós saímos de nossas casas, deixamos o conforto dos nossos lares, muitas vezes depois de um dia cansado, atribulado, e nos decidimos por estar aqui numa casa de oração. Nós estamos falando para Deus, né? Senhor, nós estamos aqui buscando a Tua palavra, o Teu Evangelho, nós estamos buscando seguir os conselhos do Cristo, nosso irmão maior, né? E isso com certeza nos fortalece. Então nós vamos agora passar para o encerramento. Vamos cantar e peço a Aninha, Maria Silvia, Edicele e Miguel que possam se posicionar para que nós possamos receber de forma assim muito serena o nosso passe coletivo, para que a espiritualidade possa agir mais profundamente em nós, nos trazendo alívio para as dores do nosso corpo, mas principalmente da nossa alma. Jesus se faça presente sempre, pode apagar de ser em nossos corações. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Assim, Senhor Jesus, nós queremos agradecer pela Tua presença em nossos corações, pela espiritualidade amiga que coordena os trabalhos deste nosso pequenino, mas radiante ponto de luz. Queremos pedir por todas aquelas pessoas que gostaríamos que estivessem conosco aqui neste momento, mas que por algum motivo não puderam estar, que o Senhor possa abençoá-los grandemente, que o Senhor possa também levar aos nossos lares, a todos os lares aqui representados, a Tua paz, a Tua harmonia, o Teu amor, para que possamos nos fortalecer, Senhor, no caminho do bem, buscando seguir os Teus passos, exemplificando o Teu Evangelho,
através não somente das nossas palavras, mas principalmente das nossas ações. Sede conosco, Senhor Jesus, nos iluminando, nos fortalecendo e nos guiando hoje e sempre. Que assim seja. Aí, pode ser a linha. Pode estender. Ó, Rabi da Galileia, na mansidão do seu olhar, eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Oh, Rabi, celeste amigo, nas margens do Tiberíades, falastes de amor. Eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Brilha no céu como estrela, luz para todo o caminho. Brilha na terra e no seu coração, brilha você em mim, em forma de canção. Oh, Rabi da Galileia, na mansidão do seu olhar, eu canto, eu amo, me acalmo.